Você tem curiosidade em saber onde surgiu a odontologia? Como que ocorreu o avanço da odontologia? Aonde? Como que veio parar no Brasil? Como que chegou no que é hoje? Certo? Fiquem no vídeo até o final, beleza? Deixe já seu like, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha com os amigos. E eu vou tentar explicar para vocês de forma bem resumida como tudo começou. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wesley, sou criador do canal SOS Odontologia e foi fundado para tentar ajudar e levar um pouquinho de conhecimento até você, graduando, pós-graduando, ou até mesmo você que tem interesse em ingressar na odontologia, beleza? No vídeo de hoje, é considerado oficialmente nosso primeiro vídeo do canal com conteúdo. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da história da odontologia, tá bom? Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Então, a partir daqui, certo? Nós vamos falar um pouquinho da história da odontologia, de forma bem resumida, de forma bem breve. É mais para a gente poder contextualizar, trazer informações curiosas, inserir vocês nesse meio, porque, querendo ou não, é uma parte importante. Conhecer a área que a gente atua, conhecer como chegou até que é hoje, beleza? Porque hoje nós chegamos num consultório, chegamos numa faculdade, nós vimos algo impressionante, certo? Só que não era assim. E não é algo que foi de uma hora para outra. Não é uma profissão atual, não é uma profissão recente, digamos assim. Então eu quero tentar trazer para vocês com o máximo de informação, de forma mais resumida possível, como tudo aconteceu. Ok? Qualquer dúvida pode deixar o comentário. Fala aí se você gostou, se você não gostou, o que você acha que faltou nesse conteúdo, se você quer mais sobre isso. Eu pretendo trazer diversas áreas da odontologia, curiosidades, tópicos como dentística, endo, mas eu escolhi esse tema como o primeiro vídeo do nosso canal, certo? Por ser algo que vai abrir os demais vídeos. É algo que vai abrir o nosso canal de odontologia oficialmente, ok? Então vamos lá, certo? Então como que surgiu a odontologia? Onde surgiu a odontologia? Era tratado como odontologia? Já existia o cirurgião dentista? Não, não era bem assim. Não era uma conto de fadas, tá bom? Existem relatos que a odontologia, a arte dentária, como também já foi chamado, nós vamos ver, ela surgiu em torno de 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, mais de 5.500 anos atrás, tá bom? Mais de 5.500 anos atrás, para te mostrar que é algo muito, muito antigo e que foi se evoluindo não, né? Que foi evoluindo um pouquinho de cada vez. Naquela época, com a necessidade de tratamentos dentais, porque a pessoa tem dor no dente, a pessoa vai ter lesão de cárie, mesmo ela não sabendo que aquilo é uma lesão de cárie. Ela vai ter dor, ela vai ter um problema, uma pulpite, certo? Mesmo ela não sabendo que é uma pulpite, e ela precisa de alguém para resolver isso. Então, naquela época, curandeiros, os barbeiros, que eles chamavam, sangreiros, eram quem realizava esses atos. E quem eram esses? Qualquer profissão, tá bom? Qualquer um poderia executar a arte da odontologia. Eles só não sabiam que isso viria a ser chamado futuramente de odontologia. Naquela época, eles tratavam a lesão de cárie como a doença, certo, que destruiu o dente, o verme da destruição dental. Eles acreditavam que dentro do dente existia um verme, existia uma bruxa, uma maldição que destruía o dente, que gerava aquela dor, que sugava o sangue deles e gerava aquela dor. Isso é o que eles acreditavam, tá bom? Há 3.500 anos antes de Cristo, tá bom? Hoje em dia nós sabemos que não é assim. Espero pelo menos que vocês saibam. E tudo isso começou a se desenvolver por conta das necessidades, das demandas sociais. A pessoa começava a sentir dor, procurava alguém, não achava. Eles só iam atrás de alguém quando realmente a dor era algo que não tinha mais como suportar, porque eles tinham medo. Naquela época não tinha anestesia, não tinham equipamentos como tem hoje.
não tinham técnicas como tem hoje, não tinham leis, não tinham a formação que tem hoje. Eram uma pessoa de outra área que se submetia a tentar ajudar a pessoa que está com uma dor no dente. Tinha dor no dente? Vai lá, traía. E isso ficou por muito, e muito, e muito, e muito tempo dessa forma. A pessoa era tratada no chão. Chegava com dor no chão ali mesmo, pum, pegava com equipamento e puxava. Aqui são alguns equipamentos utilizados há muito tempo atrás. Não são esses especificamente que eram usados na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia existem relatos, tá? Então, diversos artigos, diversos manuscritos falam sobre esses relatos. Os equipamentos são usados, foram utilizados, mas isso já de uma forma mais recente, ok? Existem imagens que eles criaram para mimetizar os vermes da destruição dentária. Então a gente consegue encontrar diversas coisas na internet, na literatura, em livros, em artigos, falando a respeito disso. Ok? Beleza, então a partir daí o que aconteceu? Isso, como eu já falei, perdurou por muito e muito e muito tempo. Tá bom? A odontologia, a odontologia, ela só veio a ter um avanço um pouquinho maior com um francês, tá? Esse carinha aqui da foto, chamado Pierre Fauchard. Já peço desculpa pelo meu, pela minha pronúncia, tá? Imagine que eu estou fazendo um sotaque francês aqui. Pierre Fauchard, ok? Então, Pierre Fauchard, ele que começou a dar uma virada de chave na odontologia, mesmo chamada de odontologia, mesmo sem tratar como cirurgião dentista, tá? É importante dizer. Eles realizavam tratamentos de doenças com manifestações bucais. É isso que eles faziam. Então, Pierre, por conta da necessidade, diversas doenças naquela época com manifestações bucais, muitas pessoas foram parar em hospitais, certo? O exército e forças armadas que eles tinham na época, dor no dente, com manifestações bucais, e poucos eram os que tratavam. Inclusive, a doença cárie, que eles não sabiam que era a doença cárie, causava muito problema naquela época. Muita dor, como causa hoje, né? Claro que não da mesma forma, mas se você não tratar, vai causar dor. Muita dor, tá bom? E quem foi Pierre Fauchard? Então, para contextualizar você junto a mim e eu para vocês nessa historinha, vamos falar um pouquinho desse cara. Pierre Fauchard nasceu na comuna francesa Saint-Denis-de-Gatineau, no dia 2 de janeiro do ano de 1679, século 17. Beleza? Nasceu no mesmo mês que eu. Cara, gente boa. Aos 15 anos de idade, porque, olha só, por que ele foi começar a tratar disso? Da onde que ele pegou o gosto por isso? Aos 15 anos de idade, ele passou a integrar a Marinha Francesa. Durante essa aventura dele, esse percurso dele, ele acabou sendo atingido por várias doenças. Então ele acabou sendo o problema. E ele viu o problema dele como uma forma de virar a chave. Então, tendo aqueles problemas que ele teve, que acabavam gerando manifestações bucais, Pierre falou: opa, interessante. Mas não foi do nada, tá? Uma das doenças que ele acabou adquirindo foi o escorbuto na época, que causava manifestações bucais. E durante essa hospedagem dele no Hospital da Marinha Francesa, ele conheceu o cirurgião Alexander Poteleret. Alexander era um cirurgião que tratava doenças com manifestações bucais, tá? E Pierre começou a pegar gosto. Caramba, cara, interessante isso. Começou a se interessar pela área de Alexander. Alexander começou a passar tudo o que sabia para ele. Começou a ensinar, beleza? Então, Pierre foi o discípulo de Alexander. E Pierre passou a realizar cirurgias em hospitais. Então, posteriormente, ele começou a exercer a medicina no hospital da Universidade de Angers, da França. Olha que curioso, né? Muito curioso. Pierre, ele foi o primeiro a se autonomear como cirurgião dentista, tá?
Como o cara é chique. Ele que se nomeou como cirurgião dentista. Mas por que ele fez isso? Do nada? Ele começou a aprender sobre e decidiu que ia ser chamado de cirurgião dentista? Não. E aí foi muito importante para nossa área. Muito importante para a evolução da odontologia. Tá bom? Então, Pierre, por exemplo, foi o primeiro a pegar o paciente que antes era tratado no chão, colocar ele numa cadeira e falar: não, manifestação bucal a gente vai tratar na cadeira. Melhor pra gente. Então colocava o paciente na cadeira e começava a tratar na cadeira. Isso em 1790, século XVII. Olha quanto tempo atrás. Olha quanto tempo depois da vinda dos portugueses do Brasil, que a gente vai conversar um pouquinho depois. Certo? Então aqui ele começou a tratar o paciente direto na cadeira. Restaurações, começou a fazer restauração. Ele parou, pensou, falou: não, a gente não pode deixar esse dente aberto. Vamos fazer alguma coisa aqui. Começaram as restaurações com chumbo. Tá, chumbo causou diversos problemas, mas ele começou a pensar: a gente não pode deixar isso aberto. Foi a partir de uma iniciativa, geraram outras, e outras, e outras, e outras. Certo? O efeito dominó. Então, uma iniciativa dele fez com que diversos estudiosos, posteriormente, fosse aperfeiçoando aquilo. Tá? Como as cadeiras odontológicas. Naquela época era somente uma cadeira. Hoje, equipamento extremamente tecnológico. Tá? Restaurações, nem se fala. Na área da exodontia, ele viu a necessidade de desenvolver instrumentais. Então ele foi responsável por desenvolver 5 instrumentais naquela época que auxiliava na extração dental. Tá bom? E hoje em dia, sabemos que tem dezenas de instrumental, cada um com uma finalidade. Começou com start. Alguém tem que ter um start. Esse start pode ser você, tá? Assim como foi Pierre. Na área protética, ele viu a necessidade de substituir um dente perdido. Como? Osso de marfim, osso de boi, fêmur de animal. Ele ia lá e tentava esculpir. Claro que não era da forma que a gente consegue hoje, mas ele tentava esculpir, fazia um furo, amarrava com arame, certo? Amarrava no dente natural e tentava substituir esse elemento dental. Inclusive no Museu do Louvre, na França, existem peças protéticas em exposição daquela época. Tá? Mas esses não foram os maiores feitos de Pierre para aquela época. O maior feito dele foi a publicação de um livro, no ano de 1728, chamado Le Chirurgien Dentiste. Não sei se a minha pronúncia está correta, peço desculpa, mas significa o cirurgião dentista. Nesse livro, ele faz diversos relatos da sua área, dos procedimentos que ele realizava, como que era feito, como que era atuar naquela área, naquele momento, naquela época, certo? Então ele começou a contextualizar a sua área de dentista, a sua área na odontologia, sem saber que era odontologia ainda, não tinha esse nome, mas ele começou a levar isso para o mundo. Tá? Então aqui a odontologia começou a ter uma visão maior. Beleza? Só que ainda era algo muito deixado muito de lado. Beleza? E como que isso veio parar no Brasil? Beleza. Foi lá na França, na Europa, a Europa super desenvolvida. Mas e no Brasil? No Brasil, cadê? No Brasil, com as capitanias hereditárias 1530, a vinda dos portugueses para o Brasil. Lança. Ainda existia a necessidade, isso a gente voltou um pouquinho, tá? Pierre, século XVII, século XVIII. Aqui, século XVI. Então, 1530, com a vinda dos portugueses para cá, existia muita necessidade de pessoas para tratar manifestações bucais, dores dentais, certo? E quem que fazia isso? Até então, qualquer um. Só que, a partir de então, no século XVII ainda, Portugal falou: cara, a gente precisa fiscalizar melhor nossa colônia, vamos tomar cuidado com isso, vamos criar uma forma de monitorar isso melhor. Então eles criaram a Real Junta de Protomedicato. Era uma junta formada por deputados, por políticos, por médicos, diversas áreas, diversas profissões se juntaram para monitorar, fiscalizar a sua colônia. E criaram normas. Inclusive, uma das normas é: vamos definir quem vai ser a pessoa que vai poder ou não exercer o ato da odontologia. Não era odontologia o nome, repetindo.
Mas quem vai poder fazer isso? Quem vai poder extrair um dente? Beleza? Foi daí que eles nomearam os barbeiros, os sangreiros. Definiram que essas pessoas tinham que ser pessoas fortes, tinham que ser pessoas impiedosas, impassíveis e rápidas. Por quê? Por quê? Porque a gente não tinha o avanço que a gente tem hoje. Tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Não tinha os medicamentos, os equipamentos, as informações, beleza? As técnicas. Então, a pessoa sentia muita dor. Imagina extrair um dente sem anestesia, sem o equipamento adequado, sem o conhecimento adequado. Imagina a dor. Você tinha que fazer isso o mais rápido possível, beleza? Pra sanar a dor daquela pessoa. Já naquela época, no Brasil, começavam a fazer próteses com osso humano, com marfim, restauração de chumbo, tá bom? Então aqui já tinha isso. Isso depois, claro, século XVII. Foi depois que eles viram quem fazer isso? Pierre Pauchard, lá na França, certo? Começou com isso. Começou a criar uma sementinha, plantou a sementinha na cabeça da população. Começou a utilizar, falou, opa, a gente pode melhorar isso, hein? Futuramente, isso vai se aperfeiçoando. Não foi de uma hora para outra, tá bom? Aqui, a odontologia era jogada de lado. Ninguém queria exercer. Qualquer um pulava fora. E qualquer um podia exercer, até então. Claro, a partir do século XVII você tinha que ter uma liberação, digamos assim, da Real Junta para fazer isso. Só que um pouquinho depois, alguns anos depois, tá? Que século XVII, século XVIII mais ou menos, surgiu um carinha, nós conhecemos muito bem. Alguns conhecem por Joaquim José da Silva Xavier, outros, ou quase todos, por Tiradentes, certo? Então no século XVIII surgiu Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier. Esse carinha, ele tinha um tio, padrinho, certo? Que era cirurgião. E era um cirurgião muito conhecido naquela época. Era um cirurgião muito respeitado. Ela era o responsável por fazer os tratamentos bucais, cuidar das pessoas que tinham dores em dente ou qualquer outra manifestação da cavidade bucal. Joaquim aprendeu tudo que ele sabia do seu padrinho, tá bom? Então, ele aprendeu. Foi ele o responsável por passar isso adiante aqui no Brasil, certo? Além das diversas lutas que ele participava, que a gente sabe muito bem das evoluções, dedicava muito a cuidar das pessoas, certo? A sanar a dor da pessoa. E ele se arriscava, tanto que ele passou a ser conhecido como o patrono da odontologia. Por quê? Porque ele se arriscava a fazer procedimentos. Ele ia lá, caramba, a gente precisa substituir esse dente que está perdido. Vamos fazer uma coroa artificial. Pegava canela de boi, fêmur, osso, marfim, ia lá e tentava da forma como ele sabia, como o padrinho dele ensinou para ele, e tentava repor. Então, no Brasil, quem começou a levar isso adiante foi Tiradentes. Ele foi o que começou digamos assim, estender a nossa área, que até então não era conhecido como odontologia, tá bom? Passou a ser conhecido bem depois, bem depois. Isso século XVIII, tá, gente? Então vamos, lembrando, estamos no século XVIII aqui. Ainda no século XVIII, porém no final do século XVIII, lá para maio de 1800, tá bom? Último ano do século. Portugal criou o plano de exames. Esse plano de exames era responsável por diversas normas. E uma delas era: vamos definir quem vai exercer. Aqui sim, oficialmente, ele definia quem vai exercer a arte dentária. Certo? Quem vai ser o dentista, quem pode ser dentista, quem vai exercer a arte dentária. Então foi esse o primeiro relato que nós temos da palavra dentista. Foi no plano de exames, criado pelos portugueses, pela Real Junta, nós temos relatado o primeiro termo dentista. A partir daí, começou a se utilizar o termo dentista. E a odontologia, nessa época, passou a se conhecer como arte dentária. Não era odontologia ainda. Então, aqui em 1800, final do século XVIII, tá? Através do plano de exames, começamos a conhecer a odontologia como plano, como arte dentária. Tá? Começou a se desenvolver, começou a se criar algumas normas. Aqui eles começaram a definir quem vai atuar. E quem vai atuar? Ninguém queria atuar na odontologia. A odontologia, os dentistas,
eram abandonados. Não tinha fiscalização, não tinha ainda equipamento bom para isso, não tinham técnicas adequadas, não existia anestésico. Os médicos falaram o quê? Eu não vou fazer isso não. Problema bucal? Tô fora. Não quero. Então aconteceu? Surgiu, certo? A Escola de Cirurgia da Bahia. Lá na Escola de Cirurgia da Bahia, eles liberaram, concederam licença para 11 barbeiros aprender o exercício de ser dentista, a arte da odontologia, a arte dentária. E quem eram esses 11 barbeiros que eram chamados na época? Quem poderia ser? Negros, de baixa classe, alguns escravos às vezes, certo? Como era uma profissão que ninguém queria, principalmente os médicos da época, escalão, bam, 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 não queriam. Então, passou a jogar para a margem, certo, da população. Vocês vão ser responsáveis por fazer isso. Só que vocês vão precisar ter uma liberação, vocês precisam ter uma aprovação prévia para poder fazer isso. Não é só chegar lá e tirar. Tá? Começou a se criar normas? Começou. Mas ainda era muito abandonado. Ainda tinha um vínculo com a medicina. Não existia uma escola própria para odontologia. Não existia algo focado na odontologia. Não tinha estudos focados em odontologia. Certo? Isso no século XIX a gente está falando. Tá bom? Então, a odontologia, existem relatos antigos de, de do ato de se exercer a odontologia, mas não de oficializar a odontologia. O tornar a odontologia algo oficial é algo recente. Agora, exercer o ato da odontologia é algo muito antigo, como a gente viu. Beleza? Então, somente no século XX, nós estamos no século XXI, somente no século XX, 100 anos atrás mais ou menos, foi onde teve o start, ou como a gente pode chamar, a virada de chave para a odontologia. Foi aqui, tá bom? No final do século XIX, não, vai. Quase no final do século XIX, na mudança do século XIX para o século XX, e teve o tchan, o pum. Ô, galera, vamos parar, vamos focar nisso, a gente precisa disso. Então, o que aconteceu? As pessoas que exerciam a odontologia da época, os chamados barbeiros, farmacêuticos, obstetras, certo? Várias áreas, ginecologistas, várias áreas, se uniram através da Reforma de Saboia, certo? Começou-se uma luta que foi denominada como Reforma de Saboia para oficializar essas áreas, para criar uma unificação delas. Cada uma queria exercer a sua de forma unificada. Odontologia tratar como odontologia, farmacologia como farmacologia, para ter um foco maior, desvinculado da medicina, tá bom? Então surgiu o decreto em 1884, o decreto 9.311, de 25 de outubro. O que temos nesse dia? O que é comemorado nesse dia? Você, cirurgião dentista? Hein? Sim, o dia do cirurgião dentista no Brasil. Então é por conta da reforma de Saboia, por conta desse decreto, que nós comemoramos no dia 25 de outubro, o dia do cirurgião dentista no Brasil. Foi aqui que se oficializou a profissão odontologia no Brasil. Foi aqui que a gente começou a ter começou-se então a focar mais na odontologia. A partir daí os estudos começaram a ser vários na área. O avanço começou a ser vários, beleza? Então, em 1884, tivemos a reforma de Saboia, esse decreto. Em 1889, 5 anos depois, tivemos a primeira mulher dentista, tá? Então foi só aí que formou a primeira mulher dentista. Isabela von Sidol formou dentista na Faculdade de Odontologia do Rio de Janeiro. Olha só, faculdade própria para odontologia. A escola de odontologia focada só para odontologia foi criada em 1900. Foi a primeira escola de odontologia criada no Brasil. Só em 1900, final do século XIX. A partir de então, criou-se o Conselho Federal de Odontologia, os conselhos regionais, porque precisava criar leis, regras, fiscalizar, certo? Tratar de normas, como que vai ocorrer tudo. Então começou a partir daí. A partir daí, a odontologia começou a se avançar, a ter um avanço muito grande. E chegou na onde é hoje. Nós sabemos que as coisas não acontecem de uma hora para outra, parece que é algo recente, mas tudo começou com a luta lá na Mesopotâmia, 3.500 anos antes de Cristo, para chegar aonde é hoje. Nós sabemos que a odontologia não é algo estático, tá? É algo, assim como várias áreas, é algo dinâmico e está em constante mudança, constante atualização.
Eu quis trazer esse vídeo aqui, eu quis trazer esse conteúdo, mas como curiosidade. Para você que tem a vontade de virar cirurgião dentista, não desista, tá? Você vai conseguir. Para você que é um cirurgião dentista, para você que está na graduação, você conhecer um pouquinho da sua área, para você ver a importância que a sua área tem, que você tem para sua área, você tem para a população, tá bom? Porque a partir de então é você o responsável por levar isso adiante, certo? Por fazer a sua área crescer. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto, é um breve resumo mesmo a respeito da odontologia. Tá? Existe muita coisa a respeito da odontologia. Tanto que eu digo, se você gostou, se você quer mais conteúdos como esse, deixa aí no comentário, compartilha esse vídeo, vai ajudar demais, vai me ajudar demais. Se tiver sugestão do que vocês querem de conteúdos, podem deixar aí também. E prometo trazer para vocês. Prometo não demorar também para fazer vídeo. Tô nessa de trazer esse vídeo faz um tempo, pesquisar coisas, então fui atrás de artigos, de relatos, para conseguir montar esse resumão para vocês. Tá bom? Até. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis.